Olá, meninos, bom dia. Bom dia. Oi, gente, bom dia. Acho que o pessoal hoje fugiu. Bom dia. Falei que era revisão. Na verdade, eu vou finalizar o texto e fazer uma pequena revisão. Acho que o pessoal deu uma fugida da minha aula. Ou então já estão fazendo a prova da Olimpíada Canguru, né? Não deixem de fazer, tá, gente? Acho que vai ser bacana. E principalmente porque esse ano vai ser uma forma diferente, né, de fazer a prova. Acredito que eles tenham se preparado bastante com relação à plataforma, com relação à apresentação, à estruturação. Acho que vale muito a pena para vocês, né, fazerem essa prova aí. Isso é legal. Então, vamos lá? Enriquecendo saberes. Para o ramo da sociologia, a ideologia será um conjunto de ideias produzidas por um grupo ou por um indivíduo. Essa aqui é boa para cair na prova, né? O que é para a sociologia, para um ramo da sociologia, o que é a ideologia? Ó, perfeita para cair na prova. Assim, as ideias seriam representações de como o indivíduo ou um grupo se desenvolve e qual é a função desempenhada na sociedade.
Algumas vezes a gente consegue perceber dentro de alguns grupos sociais uma ideologia que ela é quase inconsciente, tá? E que ela acaba se propagando sem que essas ideias sejam escritas, formalizadas. E normalmente isso acontece quando você tem um motivador que é emocional, tá? Então, o melhor exemplo para falar sobre isso são as torcidas de futebol. A pessoa não se forma torcedor de um determinado time, A, B ou C. Ela recebe normalmente uma influência que ou ela é familiar, mesmo que tenha sido um amigo, um vizinho, ela vai, de alguma forma, ter uma característica de aprendizado que ela é familiar, tá? Digamos assim, fraterna, para ampliar um pouquinho o termo. E aí, depois, aquela pessoa motivada por esse sentimento vai buscar informações. E ela segue essa ideia aonde ela for propagada. Né? Como assim? É o melhor exemplo. E eu gosto de usar o futebol porque ele é leve, mais ou menos, né? Nem tão leve assim. Mas uma menina, por exemplo, que nasceu e se criou vendo os tios, os pais, ou um colega que ela gostava muito na escola, e ela começa a ter uma admiração por um determinado time, e ganha uma camisa, alguém leva no estádio, e aí ela vai aprendendo sobre aquele time, e mais para frente ainda é um tabu muito grande essa questão do futebol feminino, né? A mulher jogar futebol, e algumas vão torcer por um determinado time, outras vão jogar num determinado time. E aí vai um pouco além do futebol, né? Porque você tem aí os times que também tem basquete, tem voleibol, dependendo da situação, enfim, né? Tem até ginástica olímpica em alguns times também. E continua, né, no seu crescimento, na juventude, depois na vida adulta, depois na terceira idade, e acompanha campeonato, acompanha a história, né, desse time. Isso é uma ideologia. E isso não está escrito em lugar nenhum. Como ser torcedor de um determinado time, como você se porta sendo torcedor de um determinado time. Isso é uma ideia que ela acaba ficando, de certa forma, inconsciente, né? Então, outras ideologias, elas acabam se propagando também dessa forma, né? Uma criança, por exemplo, que é criada dentro de uma família aonde a homossexualidade é encarada como algo normal, que faz parte do dia a dia dela, ela muito provavelmente, se não sofre uma influência externa, de algum meio externo, para ela não vai fazer nenhuma diferença. Ou ela não vai enxergar nenhuma diferença, né? Assim também como algumas questões que acabam sendo nocivas, né? A gente sabe que os filósofos, né, falam para a gente leu ali nas aulas anteriores, né, que alguns veem a ideologia como uma forma de alienação. E a gente percebe que algumas são sim, né?
Algumas pessoas vivem alienadas por crenças que se tornam crenças limitantes. E a religião, ela pode ser uma grande crença limitante se a pessoa não tem senso crítico. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim. Dessa forma, para a sociologia, existem diversas classificações para o termo. Nesse sentido, podemos classificar a ideologia como sendo política, religiosa, econômica ou jurídica. Assim, o termo não é considerado uma ciência, por não estabelecer ideias fixas sobre algo. É uma constante, sempre em desenvolvimento. E principalmente no campo das ciências, né, a gente vê essas correntes ideológicas que estão sempre pesquisando, estão sempre evoluindo, algumas correntes que conversam uma com a outra e outras que divergem completamente. O problema não é divergir. O problema é quando você tem uma determinada ideologia e você bate de frente com alguma outra e isso se torna uma guerra, né? É a falta de respeito, a pura falta de respeito. Em síntese, um indivíduo ou grupo adeptos a determinado segmento ideológico normalmente tenta impor as ideias por meio do convencimento. Por esta razão, existem diversos tipos de pensamentos ideológicos, caracterizando a ideologia como sendo dominante, hegemônica ou dominada, subordinada. Esse é um termo que a gente vê muito por aí, né? Ideologia hegemônica e ideologia subordinada. Para não cair muito dentro do eixo político, a gente pode dizer que a política americana, ela nesse momento, ela tem uma ideologia hegemônica. E vários países estão tomando essa ideologia como uma referência, né? E a gente, de certa forma, acaba achando que está fazendo igual, mas estamos sendo simplesmente subordinados a uma determinada forma de pensar. Deu para compreender? Oi, terceira série. Oi, professora, deu sim, porque tá travando aqui para mim. O pessoal está na sala? Estão entendendo? Aí tem a tirinha lá da Mafalda, né? E essa tirinha já estava aqui nesse texto já há algum tempo, mas para lembrar o falecimento do Quino, né, semana passada, que é o pai, né, o pai da Mafalda, o criador da Mafalda. E a Mafalda, a Mafalda argentina, e ela tem toda uma conotação não só com relação à política na Argentina, mas ela faz vários questionamentos, né, com relação às ideologias, com relação ao meio ambiente, enfim, tem tirinha da Mafalda para falar aí sobre muitos assuntos, né? Então, para fazer até essa homenagem ao Quino, hoje a gente exalta essa tirinha da Mafalda. Então vamos lá. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? O que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Na aula de empreendedorismo lá do 8º ano, um pouquinho mais cedo, eu estava falando para eles sobre oferta e demanda, né?
E dei justamente esse exemplo da publicidade. Para que serve o marketing? O marketing ele serve para perceber e criar as necessidades dos consumidores. E o que é ser consumidor nos dias de hoje? A gente consome muito mais que produtos e serviços. A gente consome ideias, a gente consome, entre aspas, valores, né? Porque a gente acaba se identificando com determinadas pessoas que propagam determinados valores e a gente passa literalmente a seguir essas pessoas numa rede social, por exemplo, né? Então, o marketing, principalmente do Instagram, hoje, mostra muito a respeito dessa questão ideológica. São correntes ideológicas diferentes que estão dentro de um mesmo lugar, uma mesma plataforma, que é o Instagram. E cada um vai seguir, acompanhar aquilo que mais mexe com os seus interesses, aquilo que mais lhe desperta interesse, né? Então, a propaganda, a publicidade, diferença entre publicidade e propaganda. A propaganda ela é sempre paga, sempre. A publicidade é aquilo que vem no decorrer da propaganda, é o publicity, né? É o que gira sem que haja um custo. É o boca a boca, por exemplo, são as divulgações, enfim. É quando você não precisa pagar para que haja repercussão sobre um determinado assunto. E quando você paga, você está investindo num determinado conceito, produto ou serviço para que ele seja divulgado, tá? Então, as ideologias, né? E o Instagram ele é um exemplo muito claro disso. Ela pode estar no mesmo lugar e cada um vai, vamos dizer assim, cada tribo, né? Cada tribo lá na sua aldeia. Às vezes essas aldeias se encontram e se falam de forma amistosa. Às vezes essas aldeias se encontram e dá ruim. E isso vai depender das escolhas que cada um está fazendo. O termo ideologia ainda pode ser empregado em conceitos do nosso dia a dia, como o consumismo, a moda, a forma como devemos agir e etc. Assim, são padrões sociais que se manifestam em nosso imaginário, impondo as ideias e, tal como citado por Marx, mascarando a realidade. Dessa forma, ainda podemos citar exemplos ideológicos: o preconceito, o mercado consumidor, a questão salarial e o mundo da moda, por exemplo. E aí a gente está fechando esse texto sobre ideologia, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Alguém quer dar algum exemplo sobre a questão da ideologia? Eu vou colocar um vídeo para vocês que fala sobre a questão do politicamente correto, tá? Eu vou puxar direto do YouTube, depois eu ponho na plataforma, que estava dando um erro. É hora de ser sempre nova de novo. Ipanema, livre dos pés à cabeça. Gostinho de frete grátis.
madeira. Mas aí, o que a moçada tá falando? Vamos lá, vamos usar o Marrom mais uma vez? Vamos lá. Marrom, como fazer o humor num mundo politicamente correto? Ai, meu Deus do céu, eu também estou tentando descobrir. Ensina isso pro povo. Tentando descobrir. Esse dia eu me peguei pedindo desculpa à plateia no final do show, gente, se alguém saiu ofendido, por favor, entenda que isso é piada, não sei o quê. E aí eu me percebi desconstruindo tudo que um humorista não pode fazer, que é pedir desculpa por aquilo que... Isso não é insuportável? É insuportável. É insuportável. E tá insuportável. Tenho legiões de negros criticando minhas piadas de negros. E tenho amigos que fazem piada de gordo. Então eles são marronfóbicos? São marronfóbicos. Marronfóbicos. Esse dia um amigo meu que é gordo, judeu, mágico, tomou-lhe uma dentro da cara, num teatro, de um gordo. E ele gordo... Aquele que fez com o Rafinha aqui? É. Aqui no Unip? Exatamente, bem Ludman. Sim. No Teatro Folha, um sujeito subiu no palco, bum! Ah, falar de gordo aqui não. Deu pau no cara? Deu uma pau no da moça no padre Marcelo Isso. Rossi. Deu o Marcelo Rossi nele? Ele tomou um Rossi. Tomou um Rossi pela O cara perna. rociou ele. Rociou ele? E deu-lhe uma porque as pessoas estão ficando intolerantes. As pessoas saem de casa para contestar. Assim, eu não quero aqui entrar em polêmica, mas tá chato Outro dia, tudo. eu estava imaginando o Vivo Gordo hoje. Ah, esquece. Pelo amor de Deus. Vivo Gordo hoje, no auge da ditadura militar, com todas as proibições e censuras, mas o Vivo Gordo tinha 1000 vezes mais liberdade para fazer humor do que se tem hoje em épocas supostamente mais evoluídas, porque a gozação já começava com o gordo, que era... Viva o Gordo era um programa do Jô Soares. Passava à noite, né? Era um programa para adultos, mas os pais não tinham tanta preocupação assim que as crianças não vissem. E quando eles falam aqui, né? O Viva o Gordo hoje, nossa. E aí eu boto outros programas, Caceta e Planeta, TV Pirata, são programas que seriam inadmissíveis hoje. E aí, quem tiver curiosidade, né, depois dá uma procurada no YouTube, Caceta e Planeta, tem muita coisa no YouTube, TV Pirata, e esse mesmo Vivo Gordo, e até o Chicanísio Show também, que passava à noite, programas de humor, né? Zorra Total lá no início também, assim, coisas que hoje não podem passar na televisão de jeito nenhum. Viva o Gordo, o programa. Ele abusava do fato de ser gordo de todos os modos possíveis, com autogozações. Exatamente. Os pretos eram gozados, os marrons eram gozados, os brancos, os gays, Capitão Gay, os Gay. corruptos, os argentinos, O Haroldo os generais. O Haroldo. Os generais. Haroldo, Era cada general. Agora, eu tenho uma ressalva em relação, um adendo aí em relação ao Jô Soares. O que a gente está vivendo hoje também não é de todo ruim. Porque assim, a gente podia tudo, agora não pode nada, e de repente essa chacoalhada que estão dando do não pode nada, vai trazer a gente para um meio tempo, um ponto de equilíbrio. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que não pode nada. A gente vive num momento que podia tudo, agora não pode nada. Eu acho que a gente vai achar um meio termo legal. E isso também está me exercitando, enquanto humorista, a pensar no que eu estou dizendo e dizer, de repente, de uma outra maneira, porque eu vou usar o exemplo do Jô Soares. O Jô Soares é um cara extremamente inteligente. Então, assim, ele fez um show há sei lá quantos anos atrás, na época do regime militar, que era Viva o Gordo e Abaixo o Regime. Que era uma crítica claramente ao regime militar. No título, ele falava Abaixo o Regime. Ele foi mais inteligente. Os caras foram tentar censurar e falaram, não, Viva o Gordo. É porque eu não quero fazer regime. Eu não quero fazer regime, eu quero continuar gordo. Essa ideologia aí da magreza tá por fora. E ele ficou anos em cartaz, rindo dos caras. Tirando sarro. Tirando sarro dos caras, porque ele foi mais inteligente do que os caras. Então a minha pergunta é, para mim e para os meus colegas humoristas, como ser mais inteligente do que
espela-saco que estão aí toda hora te criticando e que pagam o teu ingresso para ir no teu show para falar, não, não se fala assim de um gay. Você perdeu aí, ó. Você dançou Você me aí. perdeu aí, porque você não se fala assim de um gay. A gente tem um grupo de humoristas que geralmente tem uns acontecidos. Acontece muito pouco comigo. Eu fiz uma música chamada Claudinha na Praia, e uma vez eu cantei a música Claudinha na Praia, que é uma menina que me deu pela primeira vez, que me viu, e é uma piada com a coisa de nunca ter transado dentro de um Chevette. O refrão é uma coisa bizarra, é uma piada. Que eu falo pode ser Escort ou Brasília, pode ser pra mim. Quando ia me dar, ela viu que era um Uno, e a piada é essa, a piada é que no Uno não se transa. Uma coisa absurdamente aleatória, não tinha nada com nada. Bobinha. E aí ela falou, levantou no meio do show, extremamente alcoolizada, falou, não se fala assim de uma mulher. Que coisa. Aí eu pensei que ela ia dizer, não se fala assim de um Uno. De um Uno. Porque a piada é com Uno. Mas eu falei, não se Mas fala qual o assim. ano do Uno? Eu não sei. Você não sabe. Não. Quando eu Ou comprei quais são os anos do Uno, né? Isso. Quantos anos? Mas no grupo de humoristas vem relatos e mais relatos de gente que fala, pô, vai no Facebook do cara, destrói o cara. Fala, olha, você não devia ter falado assim de uma mulher, ou não devia ter falado assim de um gay. São nos novos tempos. Adapte-se. Adapte-se. Adapte-se, camaleoa. É isso. Vamos nos adaptar e vamos ser mais inteligentes que os caras chatos, como o Jô Soares fez. Oi, tudo bem? O que vocês acharam do vídeo? Essa questão do politicamente correto. Politicamente correto tá chato? Terceira série. Eu acho que as pessoas atualmente estão problematizando tudo, sabe? Por mais que seja uma piada. Tem gente que se sente ofendida e tal, mas acho que atualmente tudo se torna um problema. Tudo tem que ter uma discussão, todo mundo quer falar a sua opinião, discutir, enfim. Tá muito complexo, né? Fabiano tá na sala? Fabrício tá aqui. Giovana, Giovanni, Iron, João Marcelo, Luana. Luana tá aí? Lucas. Os dois estão. Luciano. Maria Eduarda Cardoso. Maria Eduarda Oliveira. Tô aqui. Miguel. Rafael. Tiago. Vinícius. Iana. Cauã. Ana Clara. Ana Clara estava lá embaixo. Quase que eu te dei falta, hein, Ana Clara? Estava lá embaixo na lista de presença. Ok, gente. Eu já deixei na plataforma conteúdo de prova de vocês. Finalzinho do texto sobre tipos de violência e o texto sobre ideologias, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à matéria, pode me passar mensagem por e-mail, tá bom? Beijo a todos, Ok. até semana que vem. Beijo. Não esqueçam, Ok, beijo, professora. não esqueçam de fazer a prova lá do canguru, tá, gente? Vale a pena a participação de vocês. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau. Beijo.